está fazendo um esforço tremendo. É que ele não pode mexer no secretariado dele, sabe? Ele não sabe a razão que ele não mexe, que já foi pedido. As pessoas mais ligadas com o Pivetta, até da tribuna da Câmara, vários vereadores ligados com o Pivetta vivem pedindo para mudar fulano, ciclano, beltrano, né? Eu nunca pedi, porque eu sou do PMDB, né? Não sou do PT. Se fosse do PT, tudo bem, eu sou do PMDB. Se o senhor fosse para pedir alguma coisa, eu ia pedir para mudar o vice. O vice não se muda, né? O vice é a única tábua de salvação que nós temos lá dentro. Então, eu fico numa situação difícil comentar isso. Mas com o vice o senhor tem acesso? Tenho, o Marco Manso atende bem, não tem queixa. E o Pivetta também atende bem. Acontece que ele dá ordem, todo mundo a coisa não encaminha, né? A coisa não dá sequência. O Pivetta dá ordem, mas não cumpre. Esse é o problema. Isso é falta de respeito, né? É falta de consideração com o próprio prefeito. Agora, tem uma também. Você vai lá reclamar, eles alegam que não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo, que falta isso, falta aquilo. Então, você fica na dúvida. Né? Mas quem aprova o orçamento é a Câmara. Então, a Câmara tem condições de saber se tem dinheiro ou não tem. Não sabe. A Câmara aprova o orçamento. Depois, lá dentro, a distribuição que faz a eles, né? Cada setor tem a sua verba. Só nas prestações de contas para saber, né? Eu não vou falar aqui, mas tem cada comentário aí que a gente fica até chateado. E, às vezes, o Pivetta nem fica sabendo. Às vezes tem... De mudanças de planos de orçamento? Não é mudança, setores que está faltando verba para cobrir uma determinada coisa que depende da secretaria dele, entendeu? Por exemplo, se a secretária da Saúde está faltando lá determinado remédio, esparadrapo, fralda descartável, mas não tem verba para comprar. Então, a turma cai de pau na secretária. E ela não é culpada. Se ela não tem dinheiro, o que ela vai fazer? A doutora Grace é uma das melhores secretárias da saúde que já apareceu em Votorantim, na minha opinião. Ela esteve aqui, inclusive. Nossa, ela é esforçada, tudo, né? Mas tem época que eles não têm condição de atender. Há poucos dias, eu tive que pedir para colocar 2 ventiladores até lá na Vila Nova, que lá na Vila Nova fizeram 2 banheiros lá, justo na recepção. A janela dá para recepção, né? Então, a pessoa entra no banheiro lá, quem está bem perto sofre as consequências, né? Não tem ventilação nenhuma. E as 2 salas de espera não tem ventilação nenhuma. Tinha pessoas desmaiando lá. Eu consegui arrumar 2 ventiladores por minha conta e colocar lá para amenizar a situação, graças ao Marco Manso, que deu a mão para mim. Que pegou da sala deles e da prefeitura e levou porque lá. Porque não tem dinheiro para comprar. Né? Não tem. Aliás, o senhor falando isso, essa semana chegou uma informação aqui para nós, que lá no Itapeva, a sala do médico não tem ventilador também, não tem ar-condicionado, né? Mas não tem ventilador também, e os médicos lá passaram agora nesse verão momentos bem difíceis por falta de ventilador. Isso os médicos, né? Imagina os pacientes. Esse labrego aqui é que... Gente, ó, eu estou dando uma risada aqui, porque o labrego fica aqui do lado fazendo cenas aqui que a gente não... Viu? Só que eu quero fazer uma justificativa aqui. Esse merece. Até vou dar os parabéns para ele, para o Pivetta. O Caio é assessor dele, né? O Caio, na minha opinião, aqui, aliás, todos os pepinos... Aliás, várias pessoas já fez esse elogio. Hoje saiu no jornal oficial do município, ele foi promovido, né? Agora merecidamente. Agora ele é secretário de governo, né? Então, é um moço que merece. A gente vê... Nossa, quantas pessoas vai no gabinete dele, coitadinho, se vira, liga para um, liga para outro. Caio tem que vir aqui, ué. Tem resposta negativa, sabe? Às vezes ele tem que dar resposta negativa para o munícipe. Dói se dar uma resposta negativa para o munícipe. Porque não tem cobertura. Esse Caio Pivetta está de parabéns. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito nós, e tanto nós como a administração. Também acho. Pelo que ele vem fazendo. Também acho. Agora, o Caio só corre um risco, né, dos ciúmes internos, porque quem se destaca muito dentro de uma administração acaba sendo podado pelos seus próprios companheiros, pelos próprios colegas, e principalmente por aquelas pessoas que estão muito próximas ao prefeito. Então, ela vai minando pelo sucesso que a outra pessoa faz. E o Caio, que é jovem, uma pessoa dinâmica, uma pessoa simpática demais, né? Ele trata a gente como gostaria de ser tratado, né, Labrego? Então, assim, é o único medo, é o único receio que eu tenho. E você fala isso por experiência própria, né, em relação ao Caio, porque é um jovem, né, tem uma vida pela frente aí, espero que ele não se desanime com esse tipo de coisa, porque vai acontecer, porque ele se destaca mesmo na sua função. E fica aqui o convite, viu, Caio, para que você possa estar aqui com a gente,
principalmente agora você nessa função que eu particularmente não sabia, né? Acho que faltou aí a assessoria de imprensa da prefeitura fazer esse comunicado para nós, porque o Labrego veio trazer notícia para nós e nessa correria a gente acaba não lendo o jornal do município como deveria ler, mas é uma notícia que eu tenho certeza que toda a imprensa iria dar essa notícia com muito prazer, porque todos gostam do Caio, todos respeitam o Caio, porque ele respeita as pessoas. Então, já fica aqui o convite para que o Caio possa vir, não na próxima semana que a gente tem o Silvano já agendado, mas na outra semana, talvez, né, Luciana? Exatamente. Mas, viu, Wellington, você confirmou aí o que eu tinha falado antes. Você falou aí. O problema do Caio vai ser o ciúme que outros vão ter, que é claro, ele como diretor da prefeitura, ele vai ganhar mais, chefe de governo. Então, o ciúme, as invejas, Sim. tudo vai prejudicar ele. É o que acontece muito na prefeitura. Começar a achar Às vezes o defeito cidadão neles. está lá ganhando 2, ele não quer atender ninguém, vai por causa dos outros, porque o colega dele que está ali, que tem menos capacidade que ele, está ganhando 3. Isso acontece muito. Não, em todas as administrações. Vamos chegar para o prefeito, Vamos chegar para o prefeito e vai falar, prefeito, toma cuidado com o rapaz ali, que ele tá crescendo demais, ele vai sair candidato a prefeito e vai te dar uma rasteira. E daí deixa o prefeito preocupado, né? Isso acontece muito. Só para ressaltar, o Caio está assumindo um cargo que estava sendo ocupado interinamente pelo Marcos Mâncio, né? Que era o Vande, que era o secretário Antigamente. Aliás, eu queria mostrar uma foto do Vande aqui. Antes de mais nada, cadê a câmera? A matéria está pronta lá. Olha esse livro aqui. Esse livro aqui não foi lançado ainda. Ele foi escrito pelo jornalista Carlos Araújo. Conta a história do Bolinha, um líder sindical aqui da nossa região. Foi meu amigo, né? Tem uma foto do Bolinha aqui atrás, olha. Aqui está o Bolinha e o Lula. Dá para ver aí? O Bolinha e o Lula. E como esse livro conta a história do movimento sindical aqui da região, aqui dentro nós temos uma foto que, aliás, essa foto foi eu quem fiz, do Vande, o ex-secretário de governo. Quem é o Vande? O Vande é o de barba. É o de barba. Os dois. E o Bolinha, esse é o Bolinha. O Bolinha é o que está atrás. E o que está ali sendo pego pelo colarinho ali pelo policial é o Vande, quando era líder sindical. Então, eu recebi esse livro hoje, que não foi lançado ainda. Estavam esperando o Lula melhorar da saúde para que o Lula venha no lançamento do livro. Então, fica aqui a minha homenagem também ao Vande, que ocupou esse cargo que o Caio está ocupando, né? Um abraço ao Vande, que é uma pessoa também que a gente quer muito bem, gosta bastante. Luciana, a matéria de 31 de março está pronta. Vamos colocar ela no ar para depois a gente voltar a conversar com o Labrego e o Labrego explicar para a gente por que ele e os seus pares deram essa homenagem aqui para Votorantim, chamando a nossa principal avenida de 31 de março, que é a data da Revolução, a data em que os militares assumiram o comando do país. Vamos lá, Carlos André? Para proporcionar aos telespectadores da televisão Tupi, da grande rede emissora associada, a primeira manifestação, o primeiro cumprimento, a primeira saudação do presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. Tivemos a oportunidade de se encontrar em Montevidéu, sabemos do seu cansaço. Realmente, já lhe dei uma entrevista, foi a primeira entrevista televisionada que eu dei nessa minha caminhada do exterior até chegar ao país, foi a você lá em Montevidéu. E o meu propósito, a minha visita a essa sala, foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis
da ordem e da nossa Constituição. João Goulart havia sido democraticamente eleito vice-presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, na mesma eleição que conduziu Jânio da Silva Quadros, do Partido Trabalhista Nacional, o PTN, à presidência, apoiados pela União Democrática Nacional. Em 31 de março de 1964, as forças militares brasileiras derrubaram João Goulart, mais conhecido como Jango, e teve início, então, um novo cenário político no Brasil, iniciado pelo Marechal Castelo Branco, que duraria até 1985. Agitação nas ruas, instabilidade no ar. Na filmadora, a película corre solta, registrando o momento histórico. O presidente João Goulart é o último presidente civil no poder. No dia em que os militares avançam, o faro jornalístico de um cinegrafista traz ao telespectador, em primeira mão, a verdadeira versão do que estava acontecendo no país. Essencialmente, sob a cobertura do Jango, foram 72 horas de trabalho. Passei a noite de frente à casa do comandante do 3º Exército, logo depois que trouxemos o Jango do aeroporto com os tanques na rua, ali na Avenida Farrapos. E nessa noite, enquanto eu estava lá, o Jango reunido dentro da casa, do lado de fora, dentro da caminhonete, comecei a ver uma movimentação de que estavam colocando malas dentro de um carro preto. E aquela coisa assim, o faro do cinegrafista, eu comecei a filmar. Aí quando foi de manhã, ali por volta das 9h30, 9h40, disseram que o Jango iria fazer uma visita às instalações da Refap, que ainda não estava concluída. E saiu toda a imprensa para esperar o Jango. Eu resolvi ficar para trás e vi quando ele foi para o aeroporto, o antigo aeroporto de São João. E como eu fazia aeroporto, conhecia todo mundo, corri até lá, peguei um carrinho daqueles de lá da Varig e ainda tive tempo de pegar as imagens do Jango subindo no Avro C-2502, que o levou para o exterior. O regime militar brasileiro. O país já sofria uma crise desde a renúncia do então presidente Jânio Quadros, em 1961. E Goulart, com sua política de esquerda, enfrentava os chefes militares. Por este motivo, 5 dias antes de sua posse, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Após a união dos militares e da Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 31 de março, João Goulart se refugiou para o Uruguai, dando lugar ao Marechal Castelo Branco, que cassou os direitos políticos daqueles que eram subversivos. Em março de 1967, Costa e Silva substituiu Castelo Branco na presidência. Civis, estudantes, a imprensa e artistas aderem à resistência democrática. O ato institucional número 5 definiu o momento mais duro do regime militar, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigo do regime. Baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, que fecha o Congresso por tempo indeterminado e dá amplos poderes aos chefes de Estado a intervir no legislativo, estados e municípios, cassar mandatos e suspender direitos, decretar confisco de bens e suspender a garantia de habeas corpus. Seguem-se prisões em massa de opositores e dezenas de cassações. Nos meses seguintes, Costa e Silva e a junta militar que o sucedeu editam outros 12 atos institucionais, 59 atos complementares e 8 emendas constitucionais. Um marco artístico diante de tal tensão no cenário político do país traz o fôlego tão aclamado pelo povo brasileiro que se encontra encurralado diante da opressão dos militares. A TV Record, entre aplausos e vaias, transmitiu o 3º Festival da Música Popular Brasileira, no dia 21 de outubro de 1967, e reuniu artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Edu Lobo, Roberto Carlos, Elis Regina e Gal Costa. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi então que cresceu. A gente quer ser mais.
caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidente, tem grandes beijos de amor, em dedos, pernas, bandeiras, bomba e vestir de barco. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu olho esse nome, os olhos cheios de dor. Os anos de chumbo no Brasil tiveram início em 64, mas até o seu término em 85 deixou muitas lacunas dentro das famílias que perderam pais, filhos, netos e amigos. Muitos corpos vítimas da ditadura militar não foram encontrados até hoje. No entanto, outros foram mortos e sepultados, mas deixaram a sua marca na história do Brasil. No dia 25 de outubro de 1975, morreu o diretor de jornalismo da TV Cultura, o jornalista Vladimir Herzog. Aos 38 anos de idade, casado e pai de 2 filhos. Sua morte se deu dentro das dependências do Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE. Hoje, após 37 anos de sua morte, o nome do jornalista é sempre lembrado, homenageado e utilizado para premiar jornalistas que produzem reportagens com ênfase nos direitos humanos, totalmente ignorados há menos de 50 anos atrás no país. O fato é que você não tem ideia da violência que ela dá. Você não passa por sua cabeça em nenhum momento que pudesse acontecer isso. Morreu na tarde de hoje, 25 de outubro de 1975, no DOI-CODE, o jornalista Vladimir Herzog, da TV Cultura. Informações de quem já esteve preso ali levantam a suspeita de que o jornalista tenha morrido em consequência de torturas brutais aplicadas por agentes do aparelho de segurança do regime. Essa notícia, claro, os jornalistas da TV Cultura não puderam dar no Hora da Notícia daquele sábado. Só na segunda-feira, dia 27, a emissora noticiou a morte de seu diretor de jornalismo com a leitura da nota oficial divulgada pelo Exército. Ali se dizia: Vladimir Herzog, depois de confessar sua ligação com o Partido Comunista Brasileiro, se suicidou na cela, enforcando-se com o cinto do macacão. Caía a tarde, feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo
clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança avança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se Após 48 anos do golpe militar e 47 anos da instalação de Votorantim, hoje com quase 110 mil habitantes, uma cidade com um cenário de desenvolvimento acelerado e independente da então cidade de Sorocaba, homenageia de certa forma o início de anos sangrentos no país. Quem vier para Votorantim e perguntar qual é a avenida principal do município, estará diante da via nomeada através da Lei 189 de 25 de maio de 1971 como Avenida 31 de Março. A lei, sancionada pelo então prefeito Luiz do Patrocínio Fernandes, não faz apologia à ditadura militar, mas segundo o vereador Lázaro de Almeida, vereador desde 1965 e segue até hoje em Votorantim, a cidade foi obrigada pelo governo, na época liderado por Laudo Natel, a aceitar esta nomeação e ainda acrescentar à placa da avenida o anexo Movimento Revolucionário de 1964. Antes da 31 de março, chamava-se Rua do Comércio. Era uma rua que dava acesso à região sul, Piedade, Itapiraí, né? Então, o saudoso Luiz do Patrocínio Fernandes, junto ao DR, conseguiu essa municipalização da Rua do Comércio para poder transformar na avenida. Agora, a denominação de 31 de março não foi por gosto nosso, não. Porque 31 de março significava que em 1964, dia 31 de março de 1964, houve a ditadura militar. Então, praticamente, todos os municípios eram praticamente obrigados a denominar alguma obra como 31 de março, em homenagem à Revolução de 64. Outra informação dada pelo vice-prefeito Marcos Mâncio é que a avenida iria se chamar Castelo Branco, proposta pelos vereadores da extinta Arena. No entanto, os vereadores do MDB da cidade entraram em um acordo com os demais legisladores e resolveram homenagear o movimento no geral. Fosse a avenida nomeada Castelo Branco ou mesmo lembrada todos os dias pelos votorantinenses como 31 de março, o fato é que ambos títulos trazem de volta um período nebuloso aos brasileiros e principalmente àqueles que perderam pessoas amadas e que até agora não foram homenageadas. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram e clarices no solo do Brasil.